Seja bem-vindo à quarta aula do nosso curso de supervisor e hoje eu quero te ensinar sobre uma supervisão inspirativa. Sabe, você foi chamado para poder encorajar, para poder abençoar. Sabe, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, vai dizer o seguinte: tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. A palavra grega significa perceber ou conhecer aqueles que se esforçam no trabalho. Isso significa reconhecer o trabalho diligente de seus líderes, dando crédito quando for justo. O propósito é honrar e afirmar o ministério dos líderes de célula. É como um pagamento por um serviço bem prestado. Você precisa aprender a encorajar os seus líderes de célula. Às vezes você age como se fosse um padrão e é bom para cobrar quando ele erra, você diz. Mas quando ele acerta, você não encoraja. Você tem que ser um encorajador. Líderes bem-sucedidos são aqueles que encorajam. Uma vez uma mulher foi fazer uma reportagem com os 2 homens mais ricos do mundo. E ela fez a reportagem com o segundo mais rico do mundo. E quando ela saiu da reunião, eles perguntaram como foi. E ela disse: nossa, ele me fez sentir que ele é o homem mais importante do mundo. E quando ela foi conversar com o primeiro homem mais importante do mundo, mais rico do mundo, ao sair de lá, eles perguntaram: e aí, como foi? E ela disse: ele me fez sentir a pessoa mais importante do mundo. Ou seja, líderes bem-sucedidos são aqueles que sabem encorajar. Encorajar os seus liderados a persistir. Porque muitas vezes isso acontece até com você. Você quer desistir, você quer parar. Mas você precisa aprender a encorajar. Os líderes precisam disso. As pessoas, sendo líderes ou discípulos, têm algumas coisas que todas têm em comum. Primeiro, elas gostam de se sentir especiais. Então elogia-as com sinceridade, sem querer algo em troca. Elas querem um amanhã melhor, portanto, mostre-lhes esperança. Elas desejam direção, portanto, mostre-lhes o caminho. Elas, às vezes, são egoístas, portanto, fale das necessidades delas primeiro, infelizmente. Elas ficam desanimadas, portanto, aprenda a encorajar. Elas desejam sucesso, portanto, ajude elas a vencer. As pessoas precisam disso e você foi chamado para isso também. Não é só para cobrar relatório, não é só para saber como está a célula, não, é para encorajar. Há um homem na Bíblia chamado Barnabé, que eu quero dizer que ele é um supervisor Barnabé. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele, em Atos 4:36, o nome dele era Barnabé, mas que eles chamavam ele de filho da consolação, filho do encorajamento. Barnabé, ele era um cara que incentivava as pessoas. Lá, quando Paulo chega em Jerusalém, em Atos 9, versículo 26 e 27, olha que interessante isso. Os discípulos estavam todo mundo com medo de Paulo. Estava todo mundo com medo de Paulo. O homem que vai até Paulo e discipula ele é Barnabé. É Barnabé que vai pegar Paulo e vai supervisionar Paulo. Barnabé, ele tem disso sobre ser um bom supervisor, ele supervisiona Paulo. Imagina você ser supervisor de célula de Paulo, por exemplo. E ele é quem vai aceitar Paulo quando ninguém está aceitando. Ele era o filho do encorajamento. Nós, como supervisores, precisamos aprender a amar as pessoas, discipulá-las, acreditar nelas. As pessoas são seres humanos e não fazeres humanos. Pare de ver as pessoas como só alguém que você tem que passar as ordens que ela tem que fazer. Não! Você precisa mostrar que se importa com elas. Numa reunião com o supervisor não é só para poder ensinar, não. É para mostrar que você se preocupa com a família dela. Pergunte para ela como o seu ministério de liderança tem afetado a sua família. Quando foi a última vez que vocês passaram um dia juntos? Pergunta sobre a vida espiritual da pessoa. Olha aqui algumas perguntas. Como está o seu relacionamento com Deus? Quais são os seus sentimentos relativos ao seu ministério de líder de célula? Que emoções você tem experimentado? Em que áreas da sua vida cristã você tem enfrentado lutas? As pessoas, irmãos, elas desejam cuidado. As pessoas desejam serem amadas. As pessoas desejam serem discipuladas. É muito chato, reunião que só fala de questão técnica. As pessoas querem saber. Elas querem ver que você é humano. Você precisa se tornar um amigo dos seus líderes. E aí eu não estou dizendo que você
tem que ser seu amigo, porque eu digo isso, não sei que é uma frase pesada, mas eu chego nas pessoas e falo com elas, os discípulos, olha, eu não sou seu amigo, eu sou seu pastor, que também pode ser seu amigo. Mas não sou seu amigo, que também pode ser o seu pastor. Por quê? Porque senão ela não vai me entender de interpretar de forma errada. Perde respeito, mas quando você impõe e ela entende isso, você também pode ser amigo dela. Se preocupar com ela, rir com ela, conversar na vida com ela. Entende isso? Eu quero te dar umas sugestões práticas para você desenvolver uma amizade com seus liderados. Primeiro, convide os líderes à sua casa para uma refeição. Deixe eles verem sua família, seu cachorro, sua vida. Outra dica, envie para seus líderes cartões de aniversário, bilhetes, dá parabéns. Conheça a história de seus líderes. Pergunta-lhes sobre a infância deles, conheça o nome dos filhos deles. Às vezes você não sabe nem o nome dos filhos deles. Lembre do aniversário de seus filhos. Sai para tomar café com eles. Convide eles para praticar esporte com você. E ore diariamente pelos seus líderes, mas principalmente ore diariamente com os seus líderes. O supervisor, ele não precisa ser perfeito, mas eles existem para fazer seus líderes brilhar. O bom líder, o bom supervisor, é aquele que todo liderado que aparece perto dele voa. É bem sucedido, multiplica célula, rompe. Você vai perceber que se você fizer isso, sua célula vai romper muito mais. Que aula poderosa e profunda. Então eu te espero na próxima aula. Continue aqui, mas não por Jesus, com lágrimas nos olhos e fogo no coração. Deus te abençoe.